Baixe o nosso aplicativo na Play Store e leve a Rádio XYZ para todo lugar que você for. Baixe agora mesmo. Rádio XYZ. Rádio XYZ é show. Siga a Rádio XYZ no Instagram, @Rádio XYZ Oficial. Olá, muito bom dia! Eu sou a Elienay. A Eli, venha tomar café comigo, porque já estamos no ar, estamos começando o nosso Café com a Eli, aquele seu programa matinal de inteligência emocional, onde você vai se conectar com você mesma, onde você vai conectar com o seu melhor. E, lógico, tomando aquele café e compartilhando. Convide, então, todos os seus amigos, familiares, para conectar aqui com a gente, seja no site, seja no aplicativo, para todas as quintas-feiras, às 10 da manhã, a gente está aqui, todos juntinhos na Rádio XYZ. Olha, é muito bom estar aqui com vocês. Esse é o nosso segundo programa, que já é sucesso, muitos feedbacks, e eu quero agradecer a todos vocês que nos ouviram na semana passada, que enviaram mensagens e que estão aí hoje também aqui com a gente para esse outro programa. Eu tô super animada de estar aqui com vocês e eu quero também convidá-los a me seguir lá no Instagram, @ElienayPereira, onde todos os dias, às 7h07 da manhã, a gente tem live. É isso mesmo, começar o dia turbinando a sua energia para começar o dia assim, ó, no seu melhor modo, no seu melhor estado emocional, para ter alta performance, para conquistar aquilo que você acorda todos os dias em busca, né? Que é realizar os seus sonhos, que é dar o seu melhor, viver a sua melhor versão sempre. Então, seja sempre aqui bem-vindo. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma experiência muito bacana que eu tive, né? Eu tenho uma filha de 6 anos. É isso mesmo, eu sou casada, tenho uma filha de 6 anos e o nome dela é Roberta. E vocês acreditam que a Roberta era muito... Eu sonhei muito por essa menina, né? Para ser mãe. Um dia eu conto aqui com mais detalhes essa história do que foi ser mãe. E aí a gente está aí perto do Dia das Mães, eu tive esse insight de trazer compartilhar com vocês esse meu momento. A Roberta é uma criança incrível e, lógico, nós, pais, mães, a gente se empolga quando a gente vê os nossos filhos, né? Sempre dando o melhor deles, inteligentes, aquelas crianças vencedoras. A gente sempre acha que o nosso filho é o mais inteligente, o mais bonito, né? E a gente, lógico, aplaude, sorri, beija quando eles conquistam, quando eles tiram nota boa na escola, quando eles fazem alguma coisa incrível, a gente vai lá e, nossa, enche de beijo e diz: você é demais, você é incrível, você é super inteligente, nossa, como eu te amo. O que tem de errado nisso, Eli, então? O que tem de errado é que é o seguinte: eu estava colocando tudo a perder. A minha filha, que era uma criança corajosa, aventureira, decidida, estava se tornando uma menina meio ansiosa, estava com medo de enfrentar os desafios. Quando ela olhava uma coisa que parecia ser um pouco mais desafiadora, ela dava um passo para trás, dizia que não queria brincar com aquilo, ainda mais se fosse alguma coisa de competição, alguma coisa que tivesse um cronômetro, sabe? Que ela tivesse que fazer ali num determinado tempo. Então, ela estava fugindo, se esquivando desses desafios. Eu comecei a perceber isso, comentei com meu esposo, e aí eu me lembrei de que um dia eu li no livro, o livro Mindset, e essa psicóloga, ela falava que a gente, né, estraga os nossos filhos com os elogios, com os rótulos que a gente coloca nos nossos filhos. Sabe aquele rótulo de criança prodígio, brilhante, fenomenal,
a melhor criança. Enfim, esses rótulos que a gente vai colocando, isso acaba com que as crianças se intimidem, tenham medo de enfrentar os desafios, para não se frustrar, não frustrar os outros, não frustrar as expectativas que nós, pais, colocamos neles. E isso gera ansiedade, gera medo, isso gera uma timidez. E o medo, né, gente? Como que é difícil a gente lidar com o medo? Porque o medo, ele é uma emoção natural do ser humano. É inerente ao ser humano sentir medo. Não tem problema nenhum sentir medo. O problema é o que a gente faz com esse medo. A gente permite que esse medo nos domine ou a gente consegue fazer uma gestão aí desse medo? É isso que faz a diferença. Então, a criança sentir medo de alguma coisa é natural. Mas o que está gerando esse medo? E eu comecei a perceber que a minha filha estava, então, ficando intimidada, porque ela não queria que ninguém, de repente, soubesse que ela não é tão inteligente assim, que ela não é tão invencível assim. E aí, a autora desse livro traz uma pesquisa, um estudo que ela fez com adolescentes, estudantes adolescentes, assim, do início da adolescência, e deu um teste para esses adolescentes. Esse era um teste de QI, para medir a inteligência deles. Era um teste escrito, e aí todos fizeram esse teste, e eles depois deram feedbacks para esses adolescentes. Só que eles deram feedbacks diferentes. Dividiram em 2 grupos. Um grupo, eles elogiaram da seguinte forma: nossa, parabéns, excelente nota, você é muito inteligente, você deve ser muito bom nisso. Aí o ego daqueles adolescentes foi lá para cima. Ou seja, estava elogiando o talento, a inteligência. O outro grupo também recebeu os parabéns pela excelente nota, só que, ao invés de elogiar a inteligência, o talento, o brilhantismo, eles foram elogiados pelo esforço. Parabéns porque você se esforçou, parabéns por não ter desistido, parabéns por ter dado o seu melhor. Até aí tudo bem. Mas e o que aconteceu depois? Aí é que está a diferença. Eles continuaram os testes e aí convidaram esses mesmos adolescentes para um desafio, para um outro desafio, uma tarefa mais difícil. Aqueles adolescentes que receberam um elogio pela inteligência e pelo talento deles, ficaram receosos de fazer esse desafio mais difícil. A maioria não aceitou. Começou a se esquivar, dar uma desculpa, que não podia, que isso, que aquilo outro. Por quê? Porque já tinha gerado uma expectativa muito alta e aí estavam com medos de serem frustrados, deles não serem tão inteligentes assim, de não alcançar uma nota tão boa. Os outros que receberam elogio pelo esforço, pela dedicação, aceitaram o desafio. E depois desse desafio, o que eles perceberam? Que além de a performance desse segundo grupo ter sido melhor, mais positiva, esses adolescentes disseram que, inclusive, eles se divertiram fazendo essa tarefa mais difícil. E por que eles se divertiram? Porque a expectativa não era de ter a melhor nota, não era de serem os melhores. A expectativa era de que eles terminassem aquela tarefa. É que eles se esforçassem o máximo, dessem o melhor deles. E que se de repente percebesse que estava alguma coisa errada, pudesse recomeçar. Não tinha a expectativa
de que eles eram os mais inteligentes e que por isso teriam as melhores notas. E aí eu pergunto para você, quais os elogios que você tem feito para os seus filhos? Será que na melhor das intenções, é lógico que a gente faz isso querendo incentivar, motivar os nossos filhos, a gente quer o melhor para eles. Mas às vezes a forma como a gente faz talvez não seja a melhor forma. E aí é só a gente mudar a estratégia, mudar um pouco a perspectiva. E foi isso que eu comecei a fazer com a minha filha. Ao invés de eu ficar elogiando ela, porque, nossa, você é a melhor, você é incrível, você é muito inteligente, eu comecei a elogiá-la porque ela não desistiu na hora da dificuldade. Porque ela, apesar de não ter ficado em primeiro lugar, ela foi até o fim. Que mesmo ela não conseguindo dentro do tempo determinado, ela continuou tentando, e o bonito é isso, é continuar tentando, porque ninguém nasce sabendo, mas com muito treino, com muita persistência, com essa coragem de encarar os desafios, a gente chega lá. Porque pode ser o mais craque de todos, todo mundo precisa treinar. O jogador de futebol, por mais craque que ele seja, ele tem que treinar. E aquele que tem esse mindset de crescimento, ele treina mais do que os outros. Porque ele sabe que quanto mais ele treinar, melhor ele vai ficar, melhor será a sua performance. Né? Um exemplo aí no futebol, a gente tem o Cristiano Ronaldo, que é um fenômeno e é um cara super disciplinado. Né? Ele não nasceu gênio, né? Não tem aqueles dribles de impressionar, mas é aquele cara disciplinado que treina muito e que tem aí, se eu não me engano, 5 títulos, né, de melhor jogador do mundo. Então entenda, perceba que a diferença é mínima, a linha é tênue, mas essa percepção faz toda a diferença. Faz toda a diferença no estado emocional do seu filho. Faz toda a diferença na carreira dele. Porque quando você já joga muita expectativa, porque tem que passar no vestibular de primeira, porque tem, e tem assim, não basta passar no vestibular, né? Tem que passar no vestibular de medicina e ser primeiro lugar, é lógico. Não basta passar, tem que ser o melhor. Será que essa expectativa não está gerando nos nossos adolescentes muita ansiedade, muita frustração? Ainda ontem, uma cliente minha comentou que ela estava super preocupada com a filha adolescente, fazendo aula online, prestes a fazer aí o vestibular, e aí uma tensão muito grande. E que a menina está tendo crises de ansiedade, que que ela já estava marcando uma avaliação com uma terapeuta, que ia ter um acompanhamento com uma psicopedagoga. Beleza, realmente é importante ter esse acompanhamento. Mas o que está gerando tanta ansiedade, tanto medo nos adolescentes? Será que é essa cobrança exacerbada de que tem que acertar de primeira? Que tem que ser o melhor sempre? E que tem que satisfazer, atingir as expectativas dos pais? Percebam que é muita cobrança, é muita expectativa em cima de um adolescente que tem 16 anos, em média, e ele já ter que decidir qual é a carreira que ele vai ter para o resto da vida. E ele tem que ser bem sucedido nessa carreira, ele tem que ser o melhor nessa carreira, até porque já tem um plano, um planejamento, né? Com tantos anos passa no vestibular, com tantos anos é a formatura, com tantos anos o consultório já está aqui, já tem isso, já tem aquilo outro. A vida já está toda planejada. E talvez, eu nem sei se seria tão bom se fosse tão linear assim, mas o que eu sei é que a vida não é linear desse jeito. Não acontece assim, né? Com tudo marcado.
E se o seu filho começar a fazer um curso e perceber que não é aquilo que ele queria? Será que você está pronto para apoiá-lo a desistir e começar um outro curso? Ou a expectativa, o que é que vão falar? O que é que a família, né, gente, vai falar? Esse adolescente, esse jovem não sabe o que é da vida. Já está no 3º curso e ainda não decidiu o que ele quer. A nossa sociedade ocidental, ela não aceita muito o erro, a mudança. Acha que isso é feio, né? Se vulnerabilizar é feio. E a gente tem tantos exemplos de pessoas que mudaram de carreira, que recomeçaram depois dos 50, né? Que eu tenho uma mentorada, a história dela é incrível. Ela fez o vestibular depois dos 50. Passou, concluiu a faculdade, com todo mundo, lógico, criticando. Pra quê? Né? A vida da família já tá, os filhos crescidos, casados, o que ela vai inventar agora de fazer faculdade? E ainda não foi o suficiente, ela prestou um concurso público e passou. Depois dos 60. E ainda fez uma pós-graduação. E hoje ela faz mentoria comigo porque ela quer melhorar, ela quer se aperfeiçoar, ela quer se conhecer melhor. Olha que demais. E a gente já quer que o adolescente defina já o seu futuro. Então, um exemplo bem clássico disso, né? A gente, inclusive está lá no livro, esse livro a gente está fazendo um estudo, todos os dias pela manhã lá nas lives, às 7 da manhã a gente está estudando esse livro. E por que a gente está estudando esse livro? Porque ele mudou realmente toda a minha parte assim, de mentalidade, abriu os meus olhos para uma nova perspectiva. Porque ninguém nunca está pronto. A gente está em constante evolução e é importante a gente se abrir para o novo, conhecer, né, pessoas novas, ter novos conhecimentos. E ela conta o exemplo de um neto de um grande cantor clássico americano, que é a referência, o sucesso. E aí, quando aquele menino nasceu, já nasceu com aquela iluminação, né? Nossa, vai ser então um novo fenômeno da música clássica americana, do mundo. Então aquela criança já cresceu num ambiente de muita comparação, já cresceu num ambiente de muita expectativa. E ele sempre muito preocupado, muito intimidado, e aos 13 anos já tinha o seu lançamento, já estava pronto. Ele ia se apresentar num grande teatro em Nova York, e o que aconteceu? Deu aquele branco, ele não foi. O medo da exposição, de frustrar as expectativas, porque o mundo inteiro estava de olho nele. E se eu não for tão bom assim quanto pensam? Se a minha voz não for tão bonita quanto a do meu avô? Se eu não for tão bom assim? E aquele menino entrou numa crise de ansiedade, ele adquiriu vários tiques nervosos, sabe? As pessoas começavam a conversar com ele, daqueles tiques de fecha o olho, de balança a cabeça, vários tiques. E aí ele começou a roer as unhas até sangrar. Então, quem convivia com ele dizia que era assim, era um estado lamentável. E ele fugiu. Apesar dele ter aquele talento, ter uma voz muito bonita, aquilo estava sendo um terror para ele, não um prazer. Cantar, que era a coisa que ele mais gostava de fazer, não trazia felicidade. Pelo contrário, fez com que ele entrasse no mundo das drogas. Até que um belo dia ele teve um sonho. E nesse sonho o avô dele aparecia e dizia que a voz dele era única. E que ele tinha que se aproveitar disso. E se libertar dessas expectativas. E aí ele conta isso, ele narra isso, dizendo que só ali, quando ele entendeu que ele não era o avô dele, que ele não precisava ser o melhor do mundo, que ele não precisava
né, dar continuidade àquela tradição, ele se libertou dessa expectativa, dessa cobrança, da obrigação de ser o melhor. E aí ele começou a cantar, começou a se divertir com a música. E sim, ele ganhou vários títulos, mas ele só conseguiu isso no dia que ele se libertou dessa cobrança, dessa expectativa e dessa ansiedade. A sociedade oriental, ela tem uma percepção diferente do erro, ela tem uma percepção diferente do fracasso. Então, o errar é a possibilidade de você tentar de uma forma diferente, olhar onde você errou e fazer diferente. Então, o erro é uma coisa boa, é menos um caminho que eu já sei que não é por ali que eu tenho que ir. E a gente tem várias histórias, né? Hoje a gente vive, não sai, né, de casa, não viaja se a gente não tem um GPS. E com certeza vários ouvintes aqui usam o aplicativo Waze. O criador do Waze, ele vendeu o Waze, ficou bilionário, vendeu por mais de 6 bilhões. Só que antes de criar o Waze, ele já tinha quebrado 6 vezes, criado 6 startups, tinha dado errado. Ele é israelense. E lá em Israel, o governo, inclusive, fomenta, né, para que os jovens criem, sem expectativa de que consigam criar uma grande coisa. Mas o fato de estar ali criando, sem muita expectativa, vai ativar a criatividade, a intuição, a imaginação. E isso faz com que as pessoas, os jovens, tenham mais liberdade de criar e com isso acertam mais. Então percebam que tudo é de acordo com a sua expectativa. O que você espera? O que você espera do seu filho? Tudo que a gente quer é que eles sejam felizes, né? No final das contas, quando a gente cria essas expectativas todas, é porque a gente quer que eles sejam felizes. É que a gente não quer que eles cometam, muitas vezes, os mesmos erros que a gente cometeu. Mas foram os nossos erros e acertos que nos trouxeram até aqui. Né? Se nós somos o que somos hoje, por causa disso, não foi só por causa dos nossos acertos, das nossas conquistas. As frustrações, às vezes, nos ensinam mais do que as conquistas. Então, eu quero deixar essa reflexão aqui para você. Que a sua vontade de acertar, de ser a melhor mãe, o melhor pai, não impeça o seu filho de viver a melhor versão dele. Não impeça o seu filho de triunfar, de realmente ser um vitorioso. Mude apenas o seu mindset. Então, ao invés de ter essa rigidez todas, né, e elogiar pela inteligência ou pelo talento sobrenatural que ele tem, comece a elogiar porque ela é uma criança esforçada, porque é uma criança persistente. Persistência é um atributo tão importante para o sucesso. E que todas as vezes que ela errar, ela vai ter a chance de recomeçar e tentar de novo. Que ela vai poder recomeçar quantas vezes forem necessárias. E o melhor, que pode contar com a gente, né? Que a gente vai estar ali para apoiá-los. Que a gente não vai estar ali vibrando, pulando, beijando, só nos melhores momentos. Isso vai aumentar a autoconfiança. Isso vai aumentar, né, a coragem, a fé em si mesmo. E vai fazer com que os seus filhos tenham muito mais êxito. Então, se liberte dessa necessidade de provar que o seu filho é o melhor da escola. Que o seu filho é o melhor disso ou daquilo outro. Que da família é a criança mais iluminada, né? Afinal de contas, passou no vestibular primeiro que todos os outros primos e etc. Se liberte dessa necessidade de provar algo para os outros. E viva a emoção, né, de acompanhar os seus filhos
da melhor forma possível, de criar crianças e adolescentes saudáveis, menos ansiosos, menos frustrados, sabendo lidar melhor com o medo, com o erro e também com os acertos, porque quando ele acertar, quando ele for o primeiro lugar, quando tiver com o troféu na mão, ele vai saber que não é porque ele é o melhor, não é porque ele é iluminado, é uma criança prodígio, um gênio, mas se ele chegou lá, é porque ele se esforçou bastante. E isso vai alimentá-lo para que ele sempre busque novos desafios. Porque se ele conseguiu, porque ele não desistiu, porque ele foi corajoso, porque ele foi persistente, porque ele teve fé em si mesmo, porque ele entendeu que com dedicação e comprometimento a gente consegue aquilo que a gente quer, ele sempre vai estar buscando novos desafios e sempre vai ter aí novas conquistas. E aí dessa forma a gente vai ter crianças, adolescentes e jovens campeões e saudáveis. Isso faz sentido para você? Comente com a gente, entre em contato aqui com a rádio, mande o seu oi, né? Entre em contato aqui com a gente, coloque o seu comentário aí no YouTube. Faz sentido para você? O que você vai começar a fazer a partir de hoje, né? Não importa como você fez até agora. Eu sempre digo o seguinte: se perdoe por ter feito coisas que hoje você se arrepende de ter feito, mas você não tinha o conhecimento, você não tinha a sabedoria, a maturidade que você tem hoje. Então, se até hoje você não tinha esse conhecimento, essa percepção, tá tudo bem, né? O passado não importa. O que importa é o que você vai fazer a partir de agora. Conhecendo esse outro lado da moeda, olhando para os seus filhos, olhando para as frustrações com uma outra perspectiva. Isso serve para você também, tá? Serve para mim, serve para todo mundo. Eu estou enfatizando aqui a questão dos adolescentes, das crianças, porque eu fiquei muito comovida com o que eu ouvi ontem. Fiquei pensativa, inclusive eu fiz até um post hoje a respeito desse tema. E porque a gente tem que cuidar melhor dos nossos filhos, cuidar da saúde mental, da saúde emocional dos nossos filhos, para que a gente tenha adultos, uma nova geração mais madura, mais com inteligência emocional. Porque é isso que vai fazer a diferença na vida dele. É o mindset, é como ele pensa. Porque da forma como a gente pensa, a gente cria os nossos comportamentos. Então, que fique essa reflexão. E a minha pergunta: o que você vai fazer a partir de agora para mudar, então, essa perspectiva, para mudar essa sua forma de agir com os seus filhos, com você, com as pessoas que estão à sua volta? Importante, né? Então, pense sobre isso, compartilhe aqui com a gente. E que você, então, tenha esses novos comportamentos. E você vai perceber que tudo muda quando você muda. Ao invés de você ficar preocupado o que você tem que fazer para o seu filho mudar, às vezes a mudança está só dependendo de você. Na hora que você mudar, todo o seu ambiente vai mudar, inclusive o comportamento dos filhos. Porque na hora que eu mudei, o comportamento era o meu comportamento que estava prejudicando a minha filha, não era a minha filha que era ansiosa, não era a minha filha que era medrosa. Eu estava gerando isso nela. Qual é o tipo de emoção que você está gerando nos seus filhos? Qual o tipo de emoção que você está gerando nas pessoas ao seu redor? Pense sobre isso. E eu te espero amanhã, 7h07, lá no Café da Eli, no Instagram, Helenay Pereira. Todos os dias de segunda a sexta, para você dar essa turbinada aí na sua inteligência emocional. E todos os dias, todas as quintas-feiras aqui comigo, na Rádio XYZ. Passou muito rápido, né? Então, até quinta-feira, porque a gente vai trazer mais uma super conversa aí de inteligência emocional, para que você viva o seu melhor, a sua melhor versão todos os dias. E aquele beijo, aquele abraço e até quinta-feira. Tchau, tchau.
Baixe o nosso aplicativo na Play Store e leve a Rádio XYZ para todo lugar que você for. Baixe agora mesmo. Rádio XYZ. Rádio XYZ é show. Siga a Rádio XYZ no Instagram, @Rádio XYZ Oficial.